Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? A gente está próximo aí de começar o match do Campeonato Mundial que vai acontecer em Londres e vai ser então jogado pelo nosso atual campeão mundial Magnus Carlsen e contra o americano Fabiano Caruana. E esse match vai acontecer aí a partir do dia... A abertura desse Mundial vai ocorrer depois de amanhã, no dia 8 de novembro, tá bom? Mas a primeira partida vai ocorrer na sexta-feira, no dia 9 de novembro, agora essa sexta-feira, e a gente serão partidas aí, 2 dias de partidas seguidos com um de descanso, tá bom? Então eles jogam na sexta, jogam no sábado, descansam no domingo e assim por diante, até completarem 12 partidas. É um match de 12 partidas, são partidas pensadas. Eu não tenho aqui exatamente o ritmo agora de jogo, mas se eu não me engano era coisa de 100 minutos para 40 lances, depois ganhava mais meia hora até o lance 60 e depois mais 20 minutos, era alguma coisa desse sentido. Quando for realmente começar eu atualizo vocês direito com essa informação, tá bom? E tinha mais acréscimo de 30 segundos por lance desde o lance 1, tá? Então são partidas realmente pensadas, longas, e vai ser muito interessante, um momento histórico realmente para o xadrez será esse match do Magnus Carlsen, o atual campeão mundial, contra o desafiante, então, Fabiano Caruana. O Fabiano Caruana que vem com um preparo incrível aí, vem realmente conquistando excelentes resultados ultimamente em torneios. E, assim, apesar do Magnus Carlsen ser o favorito, tudo pode acontecer, né? Então vai ser um match aí realmente de extrema qualidade, né? Da mais alta qualidade do xadrez mundial aí. Então eu vou cobrir esses vídeos, tá bom? Eu vou fazer as análises aí dos vídeos. Quem sabe no sábado na live a gente também possa fazer algumas análises ao vivo aí. Bacana, a gente vai trocando uma ideia aí no canal, tá bom? Para combinar isso. E hoje aí para aquecer então, eu trouxe para vocês a partida do Magnus Carlsen com 13 anos de idade, jogando aqui contra o Garry Kasparov. Foi um momento histórico do xadrez, um momento completamente histórico. O Kasparov nunca havia jogado contra alguém tão jovem, contra algum jogador com 13 anos de idade. O Garry Kasparov era o número 1 do mundo, tá bom? Então assim, e o Magnus Carlsen já era um mestre internacional, estava aí na subida, já tinha uma mídia aí por trás dele, muita expectativa aí por trás dele. Então realmente era uma partida muito aguardada aí do Magnus Carlsen contra o Kasparov. E aconteceu uma coisa interessante, o Magnus Carlsen estava lá, chegou na hora, imagina todo o preparo, a família dele estava lá, um momento histórico, né, para o Magnus Carlsen poder desafiar o número 1 do mundo, o Garry Kasparov. E ele estava lá, sentado na mesa, aguardando, e do lado, ele olhava para o lado, estava o Karpov, ele olhava para o outro, estavam os melhores jogadores do mundo ali jogando, já tinham começado as suas partidas, e o Kasparov ainda não tinha chegado. E o Magnus Carlsen chegou a ficar alguns minutos nessa angústia lá, e ele não sabia o que estava acontecendo, e levantou da mesa, e foi tomar um refrigerante, e voltou, e ficou naquela angústia. E ele comenta depois numa entrevista que ele ficou muito triste, porque ele queria jogar contra o Kasparov, ele não queria ganhar porque o Kasparov não apareceu, ou ele queria jogar realmente contra o Kasparov, ele queria se colocar aí a esse teste, né? Mas depois de algum tempo o Kasparov chegou. Eu tenho algumas fotos aqui, ó, desse dia. Olha que bacana o Magnus Carlsen aqui. Eu vou deixar também um link para vocês na descrição do vídeo, de um vídeo, tá bom? Onde dá para ver as caras que o Kasparov vão fazendo, que são impagáveis, as caras de susto quando ele vê os lances do Magnus Carlsen. É um vídeo impagável desse momento histórico aí do xadrez mundial. Olha aqui, vista por outro ângulo, aqui pelo outro lado da mesa. Realmente um momento incrível. Esse momento é muito bacana. O Carlsen, ele tá de pé aqui, o Kasparov pensando, e o Kasparov faz um lance. A hora que o Carlsen ouve o barulho do relógio, imediatamente ele volta para o tabuleiro e faz o lance na hora. Não é que ele já praticamente sabia qual lance o Kasparov iria jogar. Então foi sensacional esse momento. Nesse vídeo que eu vou deixar o link aqui, vocês também podem conferir isso. E aqui eu coloquei uma foto mais atual. É muito interessante que as vidas, né, os destinos desses dois super jogadores continuam se encontrando. O Kasparov virou coach depois de um tempo do Magnus Carlsen. Então é uma história realmente muito bonita aí de duas lendas aí do xadrez, né? O Kasparov dá para se dizer lenda. O Magnus Carlsen ainda tem alguns anos aí para também provar, né, e virar também uma lenda. Tem tudo para isso, né?
Legal, gente. Vamos dar uma olhada nessa partida, então, do Magnus Carlsen. O Kasparov chegou na mesa, então, e o Magnus Carlsen abriu essa partida emocionante aqui com D4, o peão da dama. A gente tem aqui D5 pelo Kasparov, C4 pelo Magnus Carlsen. Então, o gambito da dama não é muito bom tomar, né? É muito difícil um grande mestre aceitar. Acontece, né? Mas, em geral, prefere-se o desenvolvimento das peças a tomar um peão, né? Então, C6 foi jogado aqui pelo Kasparov, cavalo em F3 aqui pelo Carlsen, cavalo F6, cavalo C3, ambos desenvolvendo aí normalmente, E6, então caímos aí depois de C6, né, numa semi-eslava, tá bom? Essa é a posição, variante padrão aí da semi-eslava, com E6, bispo G5 então foi jogado, cavalo de bem em D7, E3 então para poder desenvolver o bispo de casas brancas também. E aqui o Kasparov já vem com dama em A5, né? Um lance teórico também, mas a ideia é fazer uma pressão aqui, né? Uma cravada aqui no cavalo de C3, já está ameaçando aqui o lance cavalo em E4, que estaria atacando o bispo e atacando o cavalo, né? E aqui o Magnus Carlsen, ele então não permite, né, com que o Kasparov jogue aqui o cavalo em E4, e ele joga então o cavalo em D2, né? Agora o cavalo não está mais cravado, né? Existe uma grande segurança aqui na casa E4, então a gente vê que o Magnus Carlsen joga realmente muito bem aqui, faz tudo certinho, né? Cavalo D2, um grande lance aqui do Magnus Carlsen. Bispo B4 é o estilo do Kasparov, ele vai para cima, né? Já está agora com 2 ataques aqui em C3. A dama C2, então Magnus Carlsen defende aqui em C3, ao mesmo tempo mais um apoio aqui na casa E4 com a dama, ok? E a partida seguiu com o roque, bispo em E2, agora sim, né, desenvolvendo o bispo de casas claras para poder rocar. E5 pelo Kasparov, então já tentando romper aí no centro. Roque, peão toma em D4, e aqui muitas pessoas, né, imediatamente capturariam aqui, mas o Magnus Carlsen prefere fazer um lance intermediário antes, e ele joga um lance cavalo aqui em B3, ó, atacando a dama e também fazendo uma pressão em D4. Isso mostra com que tranquilidade, né, o Magnus Carlsen está jogando aqui contra o Kasparov, né? Você conseguir fazer um lance intermediário, você tem que estar tranquilo, né? E o Carlsen aqui mostra toda a sua frieza, toda a sua tranquilidade aí. Cavalo B3, um lance intermediário, então atacando a dama está atacada, dama B6, e agora sim, peão toma aqui em D4, é uma posição melhor, né? Expulsou a dama lá de A5 que estava incomodando, posicionou melhor o seu cavalo, e o jogo continuou então com D toma em C4 aqui pelo Kasparov, bispo toma em C4 e A5 foi jogado então. A4 não permitindo então essa expansão aqui desse peão que queria jogar em A4, então A4 bloqueando. Dama então em C7, a dama já não estava fazendo muita coisa em B6, torre de A em E1, indo para a coluna aberta, e é uma posição já interessante, né? A gente vê que o Kasparov não conseguiu muita coisa, realmente ele tentou, né, na abertura, jogou lances agressivos e tal, mas o Carlsen conseguiu neutralizar, e agora o Carlsen tem aí uma coluna aberta, tem mais espaço, tem um peão central aqui que incomoda demais, né? Esse cavalo aqui não consegue jogar nas casas mais avançadas, então realmente o Magnus Carlsen aqui não só neutralizou, como tá ficando muito bem na posição, né? H6 foi jogado expulsando o bispo, tentando expulsar o bispo em H4, bispo então volta aqui em D6, fazendo uma pressão aqui em H2, o Kasparov continua com a sua agressividade aí, e o Magnus Carlsen em H3 tranquilamente, defendendo então o peão. Cavalo aqui em B6, atacando o bispo aqui que está em C4, e aqui o Kasparov ele gosta, né, de jogar na iniciativa, ele gosta de fazer com que o oponente fique reagindo o tempo todo, mas aqui ao invés de mexer esse bispo, o Magnus Carlsen vai para uma ideia diferente e ele vai para cima desse cavalo aqui em F6, e ele joga então bispo toma em F6. Não seria muito bom agora para o Kasparov capturar o bispo aqui, porque senão vai danificar muito aqui a estrutura, né, do rei, vai tomar já provavelmente dama G6, porque o peão está cravado. Então seria bem problemático aqui para o Kasparov, né? Então o Kasparov não captura o bispo aqui em F6 e ele continua com o cavalo, toma em C4, tá? Uma troca justa aí. Esse bispo está atacado, né? E o Magnus Carlsen faz já um lance interessante. Ele não mexe esse bispo aqui de F6 e ele vai para o lance cavalo em E4. Olha que bacana, né? Aqui realmente, provavelmente esse lance já surpreendeu aqui
o Kasparov. Esse lance ele abre um ataque descoberto aqui no cavalo em C4, ao mesmo tempo está defendendo aqui o bispo em F6, está atacando aqui em D6, então está realmente avançando, né, na posição. O Magnus Carlsen já um pouco melhor aqui até nessa posição. Bispo H2, cheque, rei em H1, cavalo aqui voltando então para D6, o cavalo estava atacado, agora ele vem para D6, tentando trocar aqui por esse cavalo muito forte aqui em E4. E a partida seguiu com rei toma em H2, então quando o cavalo veio para D6, né, ele bloqueou a defesa da dama sobre o bispo, mas é uma troca justa, porque agora cavalo toma em E4, é um cheque descoberto, esse rei tem que se mexer, ou não, né? Quando o rei está em cheque, três coisas podem acontecer, ou o rei sai do cheque, ou captura-se a peça que está dando cheque, no caso não dá, ou você bloqueia. São sempre essas três possibilidades, tá bom? No caso, Carlsen aqui, claro, ele está com o bispo atacado, e ele tem que então bloquear, né? Bispo em E5, então, voltando o bispo para a segurança, fechando então essa diagonal e atacando aqui a dama em C7. Cavalo D6, e aqui o Magnus Carlsen é o lance 23, e ele já se consolida aqui com toda a sua iniciativa com o lance dama C5, né? E é nessa posição, realmente houve uma reação muito grande da plateia, porque no lance 23, já com pouco tempo de jogo, o Magnus Carlsen numa posição, tomando toda a iniciativa da partida, numa posição já muito melhor contra o Kasparov. E essa posição ela é bombástica, né? Porque existem dois ataques aqui no cavalo, esse cavalo está cravado, mas pior do que isso, né? O lance D5 está vindo, aproveitando a cravada desse peão, esse peão não vai poder capturar, porque a dama está em defesa aqui em C7. Então uma posição problemática já para o número 1, Kasparov. O Kasparov joga, claro, o único lance, tem que defender o cavalo, torre em D8, e aí o inevitável acontece, D5. E aqui, claro, esse cavalo aqui vai vir para D4, e aí com vários ataques aqui em C6, o Kasparov está prestes a perder um peão já. A partida seguiu com dama em D7, tirando a dama da cravada, mas aí depois de cavalo D4 então, e cavalo em F5, a gente tem a continuação. Peão toma aqui em C6, esse peão está atacando a dama, né? Por mais que as pretas gostariam de capturar esse cavalo aqui, agora não podem, né? Esse peão está atacando a dama aqui. Então B toma em C6 e agora cavalo toma em C6. O Magnus Carlsen ganhou um peão aí do Kasparov, está numa posição bem melhor já, mas acontece que nessa posição o Magnus Carlsen tinha em torno aí no relógio, em torno de uns 3 ou 4 minutos, e o Kasparov ainda tinha 18 minutos no relógio aproximadamente. Então a gente já vê que muito complicado aqui para o Magnus Carlsen a questão do tempo aqui, né? Mas ele está muito melhor. Cavalo toma C6, foi jogado. Torre em E8, então. E aqui foi jogado o lance torre em D1, atacando a dama. Dama em E6. E aqui o Magnus Carlsen, no apuro de tempo, não faz o melhor lance. E ele joga aqui torre de F em E1, tá bom? É um lance lógico, né? Para quem está com pouco tempo. Adicionando também uma defesa, mas também ameaçando alguns descobertos e tudo mais, aproveitando que a dama aí, e a torre estão na mesma coluna, né? Mas, no entanto, eu vou voltar aqui. O melhor lance teria sido o bispo C7, tá bom? Esse lance atrapalha muito. Ele domina a casa D8, ele ataca o peão em A5, né? Ele atrapalha, continua atrapalhando as torres para não entrarem no jogo. Em algumas linhas o cavalo até vai poder ir lá para D8, tá? É um lance realmente muito forte, o lance bispo C7. Ele tem é um lance posicional muito importante nessa posição, tá? Uma possível continuação aqui, ó, bispo B7, por exemplo, atacando o cavalo. Simplesmente o cavalo aqui em D8, atacando o bispo e atacando a dama. E aí depois de dama C8, por exemplo, o cavalo toma B7, dama toma B7 e torre D7. Seria uma posição já muito melhor aqui para as brancas, com a torre na sétima, uma posição vencedora já, tá bom? Então, mas não foi jogado. Depois de dama E6, o Magnus Carlsen no apuro do tempo não faz o melhor lance. E ele joga a torre em F em E1. E aqui o Kasparov, com toda a sua experiência, consegue cair numa situação de bispos de cores opostas. Então ele joga bispo B7, cavalo aqui em D4, e depois de cavalo toma em D4, dama toma em D4, a gente tem uma posição onde as brancas têm um peão a mais, mas no entanto os jogadores têm bispos de cores opostas. Tá? E o que isso significa? Quando se tem um final com bispos de cores opostas, a vantagem de um peão muitas vezes não é suficiente para levar o jogo para uma vitória, tá bom? Na maioria das vezes,
pode levar a um empate. Não é uma regra, mas é uma tendência, tá bom? Existem posições até onde 2 ou até mesmo 3 peões a mais não são suficientes. São posições específicas, tá? Mas via de regra, um peãozinho de diferença aí com bispos de cores opostas, em geral, na maioria dos casos, vai empatar, tá bom? Kasparov conseguiu então isso, e aí agora era questão de mais alguns lances. Então, dama G6 foi jogado, dama G4, e agora ainda com a troca de damas, né? Dama toma G4, peão toma G4, bispo C6 atacando o peãozinho de A4, a B3 defendendo, F6 então, atacando o bispo, bispo volta para C3, torre toma em E1, torre toma em E1, e aí depois de bispo D5 atacando o peão em B3, torre B1 defendendo, e agora é hora de trazer o rei para o jogo, né? Rei F7 foi jogado aqui pelo Kasparov, rei G3 pelo Magnus Carlsen. É interessante, né? Sempre que as partidas vão entrando no final, não tem mais dama no tabuleiro nem nada, os reis se tornam peças bastante ativas, né? Torre B8, então, fazendo uma pressão mesmo no peão de B3. B4 é o único lance que procura defender. A toma B4, bispo toma B4 e aqui bispo C4 foi jogado. A5, bispo A6. Então esse bispo muito espertamente colocado aqui pelo Kasparov, bloqueando esse peão passado. E esse peão realmente não vai ter muitas condições. E esse bispo aqui numa casa bastante ativa, né? Segurando casas importantes. O lance aqui jogado foi F3 então. E depois de rei G6, rei F4, os reis brigando aí pelo centro. H5 pelo Kasparov. Peão também H5, rei também H5. Torre H1 cheque. Rei volta para G6, bispo C5 ainda foi jogado, e aqui torre B2, fazendo uma pressão nesse peão de G2 desprotegido, rei G3 então defendendo, e aí torre em A2 atacando o peão, bispo B6 defendendo, rei F7, torre C1 foi jogado, G5, aqui eu vou passando os lances sem muita análise, tá bom? Realmente, com bispos de cores opostas a gente vai ver que a situação se complica, tá bom? Torre C7 com cheque, rei G6, torre C6 aí, mas depois então de bispo em F1, né, a gente já vê que a posição ela é completamente empatada, as pretas estão atacando aqui o peão de G2, não tem como defender com alguma peça, o único jeito de tentar defender é o bloqueio aqui com o bispo, no entanto esse bispo está defendendo aqui o peão de A5, então se ele se deslocar para bloquear esse ataque, o peão de A5 está caindo, e aí mais do que nunca a gente vê que a posição é empatada, né? Mesmo se não perdesse esse peão agora, seria muito difícil mesmo das brancas ganharem, e ainda mais que o Magnus Carlsen estava com pouco tempo no relógio. Mas mesmo com muito tempo, seria muito difícil de empatar, tá bom? De ganhar. Bispo F2 então foi jogado, e nessa posição eles concordaram no empate. Claro, aqui o Kasparov toma esse peão e acabou, né? Os bispos de cores opostas, os reis praticamente bem colocados, ambos os reis bem colocados, né? Sem possibilidades aqui de vitória para nenhum dos lados. Uma conquista gigante aqui para o Magnus Carlsen de 13 anos, empatar com o número 1 do mundo, Garry Kasparov, e aí começa entre eles uma relação mútua aí de admiração. É claro que o Kasparov não deve ter gostado nada disso, né? O Leão Kasparov, número 1 do mundo, o boxeador agressivo, empatar ali, né? E sabendo que isso ia dar uma mídia lascada, e deu, né? Uma mídia violenta no mundo inteiro, claro. Com certeza o Garry Kasparov não foi um dos mais felizes da vida dele, com certeza. Mas do Carlsen deve ter sido um dos momentos mais felizes aí, pelo menos naquela época, né? E então é muito interessante que a partir daí começa uma relação. Anos depois o Kasparov viria a ser então o coach até do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen recebeu uma visita do Kasparov, ou o Kasparov que recebeu a visita do Magnus Carlsen. Eu sei que existiu um episódio desse que foi até filmado e documentado, né? E numa das entrevistas o Magnus Carlsen fala: foi legal jogar Kasparov, eu vi que ele realmente sabe jogar xadrez e tal. Tamanha a genialidade, né? Esse é o comentário do Magnus Carlsen, né? Que ele achou que o Kasparov é genial. Não, ele falou: ele até que sabe jogar e tal. Então, claro, é inegável que o Garry Kasparov é uma lenda viva, né? E um dos maiores jogadores da história do xadrez, mas a genialidade do Magnus Carlsen também é indiscutível, né? Então um comentário desse vindo do Magnus Carlsen, tudo bem, né? Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí que fala desse momento histórico, né? Então, do Magnus, 13 anos,
empatando contra o Garry Kasparov. Eu quero agradecer aqui algumas pessoas, quero mandar um salve para o Christopher, tá bom? Inscrito aí do canal, a gente já jogou algumas partidas online, salve aí Christopher, um grande abraço. Quero agradecer aqui também o Arthur José Gaspar Merlini e também o José Marcial Dantas de Figueiredo aí pelas contribuições ao canal. E quero agradecer você aí também mais uma vez pela sua audiência e mandar para vocês um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu, gente!